arcabouço fiscal. Vamos lá. O texto do novo arcabouço fiscal foi finalizado e a expectativa é que o regime de urgência seja votado amanhã. Se aprovado, ele não passa por nenhuma comissão, vai diretamente para o plenário na semana que vem. A expectativa é que a votação ocorra no dia 24. O acordo foi finalizado ontem, durante reunião entre Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e líderes do Congresso. Os pilares desse texto seguem os da proposta original do governo. O crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da receita. Caso a meta não seja cumprida, esse limite cai para 50% no ano seguinte. O crescimento das despesas acima da inflação tem um piso de 0,6% e um teto de 2,5% acima da inflação. E existe aí uma outra trava importante que também não estava prevista no texto original do governo, não. As despesas obrigatórias não podem ultrapassar o correspondente a 95% das despesas primárias. As metas de desempenho fiscal seguem as propostas originais. Déficit zero em 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2024 e de 1% em 2026, com tolerância de 0,25 ponto percentual. Eu errei aí, o erro é meu, tá? É déficit zero em 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Eu mandei errado o vai bem. Bom, aqui o que tem aí, o que foi acrescentado do que está aqui, é esse limite de 95% das despesas obrigatórias em relação ao total das despesas. Se passar disso, acende o sinal vermelho. Opa, temos de fazer alguma coisa. E aí existem coisas que o governo tem de fazer. Mas atenção, isso já está no artigo, se vocês forem procurar o artigo 167A da Constituição, vocês já encontram essas coisas lá. Tá? Então o governo não conseguiu cumprir aquilo que ele pretendia. No ano do descumprimento da meta, o governo está proibido de fazer o quê? Né? Vamos lá, vai. No primeiro ano, no ano seguinte, né? Não cumpriu meta. Tá, no ano seguinte, aí ele não pode mais fazer o quê, Larissa? O que ele não pode fazer se não cumprir? Criar novos cargos, aumentar o pagamento de auxílios, criar novas despesas obrigatórias, reajustar despesas obrigatórias acima da inflação, ampliar subsídios e subvenções e conceder ou ampliar benefícios tributários. Isso. Então aí, bom, um primeiro momento, olha, tem de fazer coisas aqui para tentar colocar na meta. Ainda não deu. Aí vai para o segundo ano de descumprimento. Aí acontece o quê? Aí já as medidas ficam mais duras. Vai lá. É isso, aumentar e reajustar despesas com o pessoal, contratar pessoal exceto para a reposição de cargos vagos, realizar concursos públicos exceto para a reposição de cargos vagos. O presidente da República pode apresentar um projeto ao Congresso para aliviar as sanções. O descumprimento de metas fiscais não será um crime. Manteve-se o negócio de não considerar crime o não cumprimento de meta. Nós falamos disso aqui ontem, que seria um absurdo, né? Porque isso imporia às pessoas, bom, deixa eu botar uma meta bem fraquinha. Porque se eu boto uma meta ousada, depois eu não consigo, aí eu sou tratado como criminoso, o que é uma burrice. Né? E eu vi gente muito enfesada com isso. Não, tem que ser crime, tem que ser crime. O que é um absurdo. Né? Atenção. Digamos que não se cumpra a meta. Será que salário mínimo deixa de ter reajuste real? O Lula queria, caso não se cumpra a meta, garantir que o salário, ninguém mexe no salário mínimo, vai ter reajuste real, aí a questão é saber de quanto, e também um reajuste real para o Bolsa Família. Isso até ontem estava assim. O Cajado ainda ontem deu uma entrevista dizendo que o Bolsa Família estaria fora. Mas o próprio Lula, o governo, negociou, o que está deixando os petistas meio bravos. Por quê? O que é que fica fora do gatilho, Valibene? O presidente, então, pediu, o relator deixou o salário mínimo fora do gatilho.
Assim ele vai garantir um reajuste real. E o Bolsa Família? Embora Cláudio Cajado tenha afirmado que o programa seria excepcionalizado, o relatório não cria salvaguardas específicas ao programa, como pediu o presidente. Em entrevista coletiva hoje de manhã, Cláudio Cajado minimizou. Disse que não teria dito excepcionalizar, não. Tinha dito preservar, Reinaldo. Bom, excepcionalizou, isto é, a única coisa que não vai acontecer é que você, quando você não cumpre meta, você vai ter que contingenciar gasto, certo? O que é contingenciar gasto? É um nome bonito. Contingenciar gasto significa segurar gasto, não dá a grana. Né? Então o que eles estão falando? Não, o Bolsa Família não será contingenciado de nenhuma maneira. Ele pode não ter reajuste real. Contingenciado, não. Tá claro? É isso. Ele fica no teto como as outras coisas, apenas você não vai tirar dinheiro dali de nenhuma maneira. Ao passo que outras áreas podem perder, se preciso. E o reajuste real do mínimo fica garantido. Vocês lembram que tinha um debate para saber o que ficava no teto e o que não ficava no teto. Uma das reclamações é, tem coisa demais fora do teto. Bom, vai ser considerado no teto de gastos, isto é, vai impactar a conta, não adianta tentar tirar. O que é que o relator recolocou ou colocou para contar o teto de gastos? Larissa, vai. Aumento de capital de estatais, gastos com agências reguladoras, complementação de recursos da União para pagamento do piso da enfermagem e recursos do Fundeb. Isso. Então, assim, não adianta, isso daí é gasto, segundo o relator, e, portanto, entra para contar para o teto de gastos, esse novo teto. E aí, continua fora, despesas que são financiadas com receita específica. Por exemplo, universidade que tem recursos próprios de vender determinados serviços. Só faltava contar, né? Já falamos disso aqui. Transferências constitucionais ou legais de estados e municípios para fazer obra em parceria. Despesas que são excepcionais, como o fundo eleitoral, por exemplo, justiça eleitoral, e despesas excepcionais imprevisíveis, créditos extraordinários ali que são necessários para grandes catástrofes, etc. E os investimentos, hein? E os investimentos? Vai. O investimento do governo tem como base o valor de 79 bilhões e 100 milhões de reais, que já está na Lei Orçamentária Anual de 2023, com a correção pelo IPCA. Além disso, segundo a proposta do substitutivo do relator, sempre que o superávit primário ficar mais do que 0,25 ponto percentual acima da meta, um valor equivalente a 70% desse total será exclusivamente destinado a investimentos, desde que não ultrapasse 0,25% do PIB. É uma maneira de incentivar o aquecimento da economia, não apenas com a realização de obras que melhorem a infraestrutura do país, mas criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico. Lembrando, atenção, que você tem então esse piso de investimento, que é de 79 bilhões, corrigido pelo IPCA, tá lá, e isso aqui que você está falando nós conseguimos um resultado maior do que a gente esperava. Essa grana a mais, o governo queria botar todo em investimento. Ele criou um limite. Vai ser no máximo 70% para investimento, desde que fique limitado a 0,25% do PIB. E o que sobrar? O que sobrar vai para reduzir a dívida pública. E o Lula e o governo não quer emenda, embora a esquerda do PT esteja protestando. Vai lá. O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães do Ceará, disse que houve acordo para que o partido não apresente emendas ou destaques ao texto do arcabouço fiscal. Segundo ele, também existe compromisso de o presidente não vetar nenhum trecho da proposta. De acordo com José Guimarães, as negociações também envolveram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A esquerda do PT não está se conformando. E o PL? O PL falou, não, a gente quer o melhor para o Brasil. Foi isso? O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu votar contra o projeto do arcabouço fiscal, mesmo após o acordo entre os líderes partidários. A legenda tem
99 parlamentares na Câmara. Segundo os representantes da legenda, o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, o texto melhorou, mas ainda não o suficiente para garantir o apoio do partido. Ele falou: o parecer despiorou, mas para ficar bom tem que manter o teto de gastos. Esse projeto é uma licença para gastar e permite aumentar as despesas atrelado ao crescimento das receitas. Quem usa muito o verbo despiorar é o meu amigo colunista da Folha, o Vinícius Torres Freire, né? E eu não estou, evidentemente, botando o Jordi, atribuindo, mas olha só, né, que apropriação. Não faz isso com a palavra que o meu amigo gosta de usar, por favor, né? Meu colega colunista. Pois é, eu não esperava outra coisa do PL. Vocês esperavam? Não, né? É isso, a oposição é isso e mais o sujeito lá que fica depondo na Polícia Federal sobre algumas coisas cabeludas.